Mais uma vez, temos a satisfação de estarmos novamente junto dos nossos irmãos, entrando nos seus lares e convidando-os para que nós possamos fazer mais um dia a abertura dos nossos trabalhos dessa noite, ou seja, das irradiações e da exposição. Então convidamos a todos para que nós possamos unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vibrações de carinho, esquecendo das coisas que não foram muito boas nesse dia e nos lembrando de todas as bênçãos que Jesus nos trouxe através dos seus ensinamentos, agradecendo por nós podermos estar aqui, meus irmãos, e dizendo: Senhor, entre em nossa casa, e aqui, Senhor, retire todas as insídias do mal, maus pensamentos, maus sentimentos que brotem dos nossos corações, o que venham de fora para dentro. Que estejamos sempre com os nossos corações receptivos ao bem, à paz e ao amor. Irradiamos também nestes momentos para todos os hospitais, onde existem irmãos nossos com seus padecimentos, com as suas dores, com as suas dificuldades, que possamos vibrar, rogando ao Pai Criador que lhes dê o lenitivo do alívio de seus sofrimentos, ou, Senhor, dá-nos a cura, se for da Tua vontade. Igualmente, Senhor, te pedimos para os nossos irmãos que estão encarcerados, seja lá o motivo que for, mas isso nos faz nós nos lembrarmos do que Jesus nos disse: amai os vossos inimigos. E vamos pensar que eles não são nossos inimigos, são inimigos da sociedade muitas vezes, mas são irmãos nossos que estão passando por tantas dificuldades e que possamos levar nestes momentos, através das vibrações de amor, de carinho, um amparo a estes irmãos, fazendo clarear seus pensamentos, seus sentimentos com relação ao seu semelhante. E quem sabe, aquele irmão poderá, ao sair de lá, tomar outras atitudes que não sejam as mesmas do momento. Te pedimos também nestes momentos, Senhor, pelos nossos governantes, desde o nosso município até o nosso país, pedindo a eles que possam ser tocados nestes momentos, olhando o povo que eles representam e assim fazendo o que um verdadeiro cristão deve fazer, como o nosso querido apóstolo João, quando na sua idade avançada dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E com o sentimento do verdadeiro cristão, com o sentimento de amor, nós levarmos a todos os nossos irmãos o amparo de que necessitam, o alimento, principalmente o alimento do corpo, porque não podemos levar o alimento da alma quando o corpo está com fome. Que possamos, nesses instantes, Senhor, vibrar para que eles tenham consciência de seus atos e de suas ações. Igualmente, nós te pedimos, bom Pai, por toda a face da Terra, este planeta maravilhoso que nos foi cedido para que aqui pudéssemos reencarnar, que possamos assim, com as vibrações de bênção, Senhor, estarmos como que protegido sobre a égide de nosso governador espiritual, Jesus. Também pedirmos pelo benefício das águas que alguns irmãos já deixaram separadas, outros que não deixaram, mas que possam mentalizar a vasilha onde colocam as águas e que ali seja colocada a medicação que fará bem não só para o corpo,
mas principalmente para o espírito. Agradecemos nestes momentos por esta oportunidade de podermos vibrar juntos, mas também, Senhor, pensando naqueles irmãos nossos que já partiram, sejam partidas recentes ou partidas de algum tempo, não importa. O que importa é as nossas vibrações de amor e de carinho, chegando até eles, que sejam bálsamo de conforto, de paz e de luz para seus espíritos. Abençoa, Senhor, a todos os nossos entes queridos que já partiram e que eles recebam as nossas vibrações de paz e de amor. Agradecemos por estes momentos e que possamos, mais uma vez, ouvirmos os ensinamentos desta noite que os nossos irmãos vão nos trazer, fazendo com que temos a certeza, Senhor, que sempre tiraremos um aproveitamento. Que assim seja. Queridos irmãos, que todos sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje. Que a espiritualidade amiga amplie a nossa capacidade de entendimento para que cada um de nós possa levar para suas vidas algo que o possa auxiliar nos desafios do nosso cotidiano. Irmãos, todas as pessoas que convivem em grupo precisam de regras para organizar a vida em conjunto, seus direitos, seus deveres. Por exemplo, clubes de futebol, de recreação, sociedades religiosas, empresas, todas precisam de regras para organizar o convívio das pessoas. Nós, espíritos encarnados e desencarnados, também temos leis que regem a nossa trajetória evolutiva. E hoje, o assunto do nosso estudo será em torno de uma das leis divinas, chamada Lei de Atração. Nós podemos usar esta lei a nosso favor ou contra nós. A partir do conhecimento dessa lei, na prática do dia a dia, nós vamos aprendendo a atingir a felicidade mais rápido do que pensamos, se nós conseguirmos usar essa lei a nosso favor. Por isso que é importante termos este conhecimento. Irmãos, o trabalho de hoje ele foi baseado em 2 livros. Um deles é Labirintos da Alma, no capítulo 5, e o outro é Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, no capítulo 7. O nosso planeta ele é regido por leis físicas, a da gravidade, né? Tudo é atraído para o centro da Terra. No espaço fica tudo, onde não existe a gravidade, fica tudo boiando, digamos assim. Mas na Terra, se cai uma laranja, a tendência é ir para o chão. Por quê? Porque a gravidade puxa. Nós temos também a lei de ação e reação. Isaac Newton, um cientista que nos trouxe muito conhecimento, muitos estudos, ele batizou a lei de ação e reação como a terceira lei de Newton, onde nos diz que toda força usada em uma certa direção gera uma força de igual intensidade em sentido contrário. Ou seja, tudo aquilo que nós desejamos retorna para nós. Olha a importância desse conhecimento, irmãos. Tudo o que nós desejamos retorna para nós. A vida é uma vibração imensa que enche o universo e o seu foco está em Deus. Nós somos uma centelha do Criador. Temos vibrações com intensidades e amplitudes diferentes de acordo com o nosso grau de elevação. Então, irmãos, cada um de nós tem a sua vibração particular e diferente. Cada qual com o seu movimento próprio, no seu próprio ritmo,
Todos nós temos o nosso dinamismo, nosso valor intelectual, a nossa elevação moral. Toda a grandeza, beleza do universo vivo se resume na lei das vibrações harmônicas. As almas que vibram unidas se reconhecem e se chamam através do espaço. Podemos verificar isto, irmãos, na nossa própria vida. Nós somos atraídos por pessoas que possuem os mesmos pendores, os mesmos objetivos, os mesmos desejos, as mesmas capacidades. Coisas e lugares também fazem parte desta atração. Por exemplo, temos aquelas pessoas que gostam de praia, aquelas pessoas que gostam do campo, as pessoas que gostam das cidades. Temos aqueles irmãos que gostam de climas frios, de climas quentes, de climas úmidos. Também temos determinadas épocas que nos atraem, determinadas culturas, determinadas civilizações e inclusive determinadas situações que nos atraem. Então, atraímos ou repelimos recursos mentais que se juntam aos nossos, nos deixando mais fortes para o bem ou para o mal. Então, irmãos, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, se nós temos pensamentos tristes, emitimos essas energias e elas vão encontrar outras energias iguais e retornarão para nós com uma força muito maior. Se nós temos pensamentos de alegria, de felicidade, de compreensão, de tolerância, de amor, emitimos essas energias e elas vão encontrar outras energias iguais que vão retornar para nós. Por isso que nós somos a soma de muitos. Nós influenciamos e também somos influenciados. Ao conhecermos essa lei divina, nós aprendemos que estamos atraindo com os nossos pensamentos. E a grande pergunta que nós devemos nos fazer, irmãos, o que nós pensamos no nosso dia a dia? São pensamentos bons ou não? Nós pensamos em revoltas, em reclamações, em mágoas, ressentimentos. Nós temos pensamentos depressivos ou nós cultivamos a alegria, a compreensão, a paciência, o amor. Nós espalhamos a fé em Deus e nas nossas capacidades, aumentando assim o poder da nossa força de vontade em melhorar, ou nós fazemos o contrário. Precisamos, irmãos, melhorar os nossos pensamentos para que a gente possa ter uma vida mais saudável e mais feliz. Este é o grande segredo de vivermos bem. Como será a nossa vida se nós estivermos sempre a nos lamentar por aquilo que nós não temos, deixando de observar as inúmeras bênçãos que recebemos no decorrer de um dia? Podemos ver as belezas da natureza através de uma flor, através, irmãos, de uma fruta, de um animalzinho, através do sorriso de uma criança, até na nossa capacidade de caminhar, de andar. Infinitas são as maravilhas que nos cercam. E quantas vezes, irmãos, só pensamos naquele probleminha que não deu certo naquele dia. E o resto? Nós lembramos de agradecer ao Pai amoroso e bom que temos? Nós observamos pessoas com sérias limitações, com muitas dificuldades para caminhar, para fazer as coisas mais triviais do dia a dia. Tudo fazem com uma dificuldade imensa. E, no entanto, irmãos,
estão sempre alegres, riem com facilidade, servem de exemplo para nós que somos saudáveis e muitas vezes mal agradecidos, achando que temos problemas por nós não termos a situação financeira, social ou emocional que gostaríamos de ter. Inúmeros são os casos de pessoas que superam as suas dificuldades, as suas limitações físicas ou mentais, com a força da vontade e a confiança em si mesmas. Pois a mente humana, irmãos, é uma poderosa usina que, acionada, ela emite energias suficientes para nós termos uma vida rica e produtiva. Quantas vezes nós vemos irmãos nossos cadeirantes com dificuldades para atravessar uma rua? Quantas vezes nós temos irmãos que através de acidentes perderam membros e procuram se adaptar? Quantos perderam a visão e acabam se reinventando? E nós temos facilidade para fazer as coisas, triviais do dia a dia e não valorizamos as situações que nós temos. Então está na hora de muitas vezes a gente repensar o nosso dia a dia, repensar as ações, os pensamentos, os desejos. Temos no pensamento, irmãos, e na vontade, ferramentas preciosas. O pensamento, ele pode nos elevar a alturas infinitas, como ele pode nos jogar no buraco mais profundo. Depende daquilo que nós pensamos. Então, o pensamento é algo que nós devemos cuidar muito, analisar, perceber aquilo que sai da nossa usina criadora, porque isso pode significar para nós a felicidade ou a infelicidade da nossa existência. Tudo no universo é força, é luz, é atração. Tudo vibra e é vida no infinito cósmico. Vibrações atraem vibrações iguais, nos aproximando pelos mesmos pensamentos e sentimentos que nós irradiamos. Nossos desejos e ideais atraem os que têm os mesmos valores. Os sentimentos e os pensamentos, eles se mostram por vibrações que se espalham pelo infinito com intensidades diferentes. As vibrações dos homens ou dos espíritos se cruzam e entrecruzam sem jamais se confundirem. Em torno de nós, por toda parte na atmosfera, rolam e passam como torrentes incessantes, fluxos de ideias, ondas de pensamento. Afinidade, irmãos, é tudo isso e está sempre presente em nossa vida. Quanta afinidade somos capazes de encontrar? O que importa não é a quantidade, mas a qualidade dessa afinidade. É tão bom nós encontrarmos alguém que pensa como nós, que gosta das mesmas coisas. Então nós nos sentimos próximos, procuramos manter essa convivência. Este contato, ele nos fortalece. Sentimos que nós não estamos sós em nossas preferências. Passamos a cultivar uma interligação de afinidade com aqueles que igualmente têm o mesmo desejo. Não importa a raça, a distância geográfica ou a cultura. O que importa é que nós buscamos o mesmo objetivo, que sentimos a mesma coisa. Nossa mente, irmãos, é uma estação de rádio, transmissora e receptadora. Existe sintonia quando uma onda encontra ressonância em um campo vibratório equivalente, sendo captada na mesma frequência vibratória. Existe sintonia quando há afinidade. Pode ser para as coisas positivas
ou negativas, moralmente falando. Preferências geram sintonia. Aqueles que desejam a mesma coisa, os que cultivam emoções semelhantes, entram em sintonia mental porque se afinam. Então, aqueles que têm pensamentos de humildade, de caridade, de alegria, encontram ressonância. Aqueles que têm pensamentos de orgulho, de ira, de raiva, também vão encontrar semelhantes. Pessoas promovem reuniões, fundam agremiações, clubes e até religiões para conviverem com aqueles que cultivam as mesmas ideias, as mesmas preferências, as mesmas crenças. Os interesses comuns os aproximam. Muitas vezes a gente vê exemplos assim dentro da caridade, da solidariedade, dos vícios físicos. Joana de Ângeles nos ensina que as leis de afinidade ou de sintonia respondem pela ordem e pelo equilíbrio universal. Transferidas para a ordem moral, as leis de afinidade são as causadoras dos acontecimentos que ligam os indivíduos uns aos outros, de maneira, irmãos, que o intercâmbio ele seja automático, que o intercâmbio seja natural. Mentes especializadas mais facilmente se buscam em razão do entendimento e do interesse que as dominam, na mesma faixa de necessidade. Existe uma inevitável atração entre as personalidades de gostos e objetivos semelhantes, como repulsa em meio àqueles que transitam em faixas de valores que se opõem. Um deseja uma coisa, outro deseja exatamente o contrário. Então essas criaturas acabam se repulsando naturalmente. Na área psiquiátrica, o fenômeno é idêntico. Cada mente se irradia em campo próprio, identificando-se com aquelas que aí se expandem. Irmãos, cada um de nós emite uma determinada energia de acordo com o seu interior. Esta energia vai em busca de energias compatíveis com outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, se influenciando mutuamente. A maneira de nós sermos, de nós sentirmos, mostra a nossa personalidade, formando ondas mentais com as quais atuamos sobre pessoas que estão na nossa mesma condição vibratória, na mesma sintonia. E essas forças, elas também atuam sobre nós, estabelecendo uma troca de influências. Atualmente, as pessoas anseiam por algo maior que o terra-terra. Existe, irmãos, uma necessidade interna de compreender o sentido da vida. Desejamos um mundo melhor, uma felicidade de dentro para fora, onde as coisas materiais não sejam o motivo dessa felicidade. Procura-se por algo que ultrapasse o mundo físico. É uma ansiedade por algo maior e melhor. Cada um de nós, ao avançarmos na idade, as ilusões do corpo vão diminuindo, ao analisarmos a nossa própria imortalidade. A lei de atração que rege todo o universo, une aqueles que desejam a libertação daquilo que é transitório para a ligação com a espiritualidade maior, para a ligação com o Pai Criador. Para nós realizarmos essa ligação, não precisamos ser santos, estamos muito longe disso. Nem nos afastarmos do mundo em que vivemos, mas sim viver neste mundo
mas sem nos deixar prender pelas coisas do mundo, porque nós sabemos que tudo que aqui existe, irmãos, é transitório, é passageiro. Esta maneira de pensar e de agir nos traz uma nova visão, nos trazendo um crescimento muito grande. E esta nova maneira de ser nos fará mais felizes, porque pensamentos positivos, pensamentos tranquilos, sem estresse, atrairão ondas de energias saudáveis e benéficas, influenciando na nossa mente e também, irmãos, na saúde do nosso corpo. Irmãos, o que nós pensamos é muito importante para a nossa felicidade, para a nossa evolução moral. Na lição de hoje, podemos captar que tudo está interligado. Estamos interconectados uns com os outros e a opção de escolha é nossa. Refletimos nosso interior através das energias que nós emitimos, boas ou más. Ao nos analisarmos, percebemos que não estamos felizes. Se isso acontecer, nós precisamos refletir. O que é necessário para eu me sentir bem? Para me sentir feliz? Para me sentir realizado? Cheio de esperança e fé. Se nós estamos tristes, doentes, aborrecidos, vamos fazer conexões com seres iguais a nós nesse momento, que vão ampliar as nossas próprias energias negativas. Se não é isso que nós queremos, devemos mudar essa sintonia. É necessário nos melhorar, purificar os nossos pensamentos, procurar conexões mais puras para recebermos o auxílio e o amparo divino pelo nosso esforço na tarefa da reforma íntima. Depende do nosso pensamento, irmãos. Se estamos um dia mais decaídos, procuramos pensar em coisas melhores, mais positivas, fazer algo que nos agrade, que nos ajude, para que possamos mudar este momento de pensamento ruim. O progresso, ele não é imediato. Tudo tem o seu tempo de germinação, de crescimento, de maturação. Uma semente colocada na terra, ela atrai para si, irmãos, a energia do meio onde ela está. E esta energia retorna para ela, fazendo-a germinar, brotar, crescer, frutificar. As diferentes espécies de animais também têm o seu tempo de desenvolvimento. Nós, seres humanos, não somos diferentes. Também precisamos de tempo. Cada um de nós tem dentro de si as sementes de todas as virtudes. As sementes da paciência, da paz, do amor, da tolerância. Precisamos plantá-las, usando a nossa vontade, a nossa energia, para que essas sementes se desenvolvam. É todo dia uma gotinha de água, todo dia uma energia boa, todo dia uma tentativa de melhorar, aos poucos, devagar, mas continuamente. A lei de atração faz parte da nossa vida e nós nos sentimos atraídos por determinados assuntos, por lugares, por coisas. E esta lei, irmãos, ela governa a nossa intimidade. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vão influenciar na emissão de determinada energia que vai encontrar recepção em outros seres. Por exemplo, sabemos que a incidência de suicídios é muito grande. Se tivermos pensamentos suicidas,
vamos encontrar pensamentos iguais que irão potencializar, aumentar este pensamento. Ao nós percebermos que isso está acontecendo, temos que mudar imediatamente e pensar na valorização da vida, a fim de buscarmos o auxílio dos benfeitores espirituais em busca de uma sintonia melhor. Se nós estamos tristes, depressivos, baixa autoestima, vamos encontrar a mesma ligação com outras mentes que vão nos devolver o mesmo pensamento, o mesmo sentimento cada vez mais aumentado. Irmãos, precisamos conhecer esse mecanismo da lei de atração e nos perguntar o que nós estamos atraindo através do nosso pensamento e do nosso sentimento. Se queremos melhorar, devemos nos ligar no que temos de bom e de melhor dentro de nós. No que nós sabemos fazer bem, no que nós já conseguimos conquistar, nas nossas vitórias, porque aí nós iremos nos sentir mais fortes, o bastante para vencer as nossas imperfeições. Se pensarmos só nas dificuldades, nas imperfeições a vencer, iremos nos sentir frágeis, dificultando a nossa tarefa. Devemos pensar no que nós queremos: saúde, paz, amor, alegria. Precisamos trabalhar para conseguir atingir os nossos objetivos. Se queremos viver bem em família, devemos ser atenciosos, dedicados, amorosos, conviver bem com os outros, porque a lei de atração, ela vai nos devolver o que nós emitirmos aos outros. A lei de atração, irmãos, é uma lei de Deus e ela governa a nossa vida. Semelhante atrai semelhante. Quando nós nos ligamos ao nosso anjo de guarda, aos benfeitores espirituais, ao Pai Criador, vamos emitir energias de fé, de confiança, de esperança e retornará para nós energias de paz, de harmonia. Por mais difícil que seja o momento que nós estamos passando, mesmo com dores que nos machucam muito, vamos usar a oração para nos fortalecer, pois quanto mais nós nos ligarmos ao Pai Maior, vamos atrair energias que serão o nosso alicerce, que vão fortalecer a nossa vontade, a nossa força, o nosso ânimo, para ultrapassarmos os momentos necessários, as dificuldades, os obstáculos que cada um precisa vencer na sua própria existência para o seu aprendizado, para a sua evolução. Luz e paz, irmãos, para todos nós. Queridos irmãos, vamos agradecer por mais essas palavras que ouvimos nessa noite. São palavras amigas que nos trazem conforto para a nossa alma, que nos traz, Senhor, a sensibilidade de começarmos a sentir mais estes ensinos, sabendo que muitas vezes nós acreditamos que aquela palavra não foi para nós, mas temos certeza que algo deve ter despertado no nosso íntimo para que nós estivéssemos ali naquele momento assistindo. Agradecemos aos nossos irmãos que de boa vontade vêm nos trazer essas reflexões e dizermos: amado Mestre Jesus, sê conosco, Senhor, aliviando-nos dos nossos padecimentos e nos dando, Senhor, o despertar espiritual para que aprendamos a cada dia com todos os ensinamentos que nos são prestados. Obrigada, paz e amor em nossos corações. Que assim seja.